Olá, torcida do Esporte Clube Bahia. Se inscreva no canal TV Cisal no YouTube. Eu preciso da sua ajuda. Ouça o programa diário esportivo de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da noite, na Rádio Continental AM de Serrinha, Bahia. Posso contar com você? E acesse o www.civalanjos.com.br. Nesse domingo tem GP Serrinha de Mountain Bike, competição sensacional na cidade de Serrinha, Bahia. É o ciclismo em alta no território do Cisal baiano. E o sertanejo de Serrinha joga nesse domingo às 3 da tarde no estádio Mariano Santana, em Serrinha, contra a seleção de Amargosa pela Copa Intervale. Aconteceu no início da tarde desta terça-feira o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E com isso foi definido o adversário do Bahia na competição. O evento que aconteceu na sede da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, como tradicionalmente acontece. E após o sorteio ficou definido que o adversário do Bahia será o Santos. E o primeiro jogo é lá, o segundo em Salvador. Nessa fase, os jogos serão de ida e volta, com decisão nos pênaltis, em caso de empate na soma dos placares dos dois jogos. Serão 3.300.000 distribuídos aos participantes desta etapa, com mais 4.300.000 para aqueles que conquistarem a classificação. Os jogos acontecerão entre 16 e 30 de maio. A partir das quartas de final, outro sorteio define os confrontos, mandos de campo e as chaves até o final. Os confrontos ficaram assim: Internacional e América Mineiro, São Paulo Sport, Atlético do Paraná e Botafogo, Flamengo, Fluminense, Bahia, Santos, Fortaleza e Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro, Grêmio e Cruzeiro. Não tem facilidade. Depois de vencer o Vasco, o Bahia terá tempo para trabalhar visando a partida do próximo domingo, 16 horas, na Fonte Nova, que será contra o Coritiba. O tricolor terá semana livre, com folga apenas na quarta-feira, após o retorno dos jogadores para Salvador, que vai acontecer, ou seja, está acontecendo nesta terça. As atividades visando o Coritiba começam nessa quinta, seguem até amanhã do sábado, no CT Evaristo de Macedo. Então, domingo, 16 horas, Bahia e Coritiba. Valeu, galera! Olá, torcida do Esporte Clube Bahia. Se inscreva no canal TV Cisal no YouTube. Eu preciso da sua ajuda. Ouça o programa diário esportivo de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da noite, na Rádio Continental AM de Serrinha, Bahia. Posso contar com você? E acesse o www.civalanjos.com.br. Nesse domingo tem GP Serrinha de Mountain Bike, competição sensacional na cidade de Serrinha, Bahia. É o ciclismo em alta no território do Cisal baiano. E o sertanejo de Serrinha joga nesse domingo às 3 da tarde no estádio Mariano Santana, em Serrinha, contra a seleção de Amargosa pela Copa Intervale. Aconteceu no início da tarde desta terça-feira o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. E com isso foi definido o adversário do Bahia na competição. O evento que aconteceu na sede da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, como tradicionalmente acontece. E após o sorteio ficou definido que o adversário do Bahia será o Santos. E o primeiro jogo é lá, o segundo em Salvador. Nessa fase, os jogos serão de ida e volta, com decisão nos pênaltis, em caso de empate na soma dos placares dos dois jogos. Serão 3.300.000 distribuídos aos participantes desta etapa, com mais 4.300.000 para aqueles que conquistarem a classificação. Os jogos acontecerão entre 16 e 30 de maio. A partir das quartas de final, outro sorteio define os confrontos, mandos de campo e as chaves até o final. Os confrontos ficaram assim: Internacional e América Mineiro, São Paulo Sport, Atlético do Paraná e Botafogo,
Flamengo, Fluminense, Bahia, Santos, Fortaleza e Palmeiras, Corinthians e Atlético Mineiro, Grêmio e Cruzeiro. Não tem facilidade. Depois de vencer o Vasco, o Bahia terá tempo para trabalhar visando a partida do próximo domingo, 16 horas, na Fonte Nova, que será contra o Coritiba. O tricolor terá semana livre, com folga apenas na quarta-feira, após o retorno dos jogadores para Salvador, que vai acontecer, ou seja, está acontecendo nesta terça. As atividades visando Coritiba começam nessa quinta, segue até amanhã de sábado, no CT Evaristo de Macedo. Então, domingo, 16 horas, Bahia e Coritiba. Valeu, galera! Olá, nação rubro-negra! Felizes, né? Vitória está bem no grupo de classificação para a Série A. Esperamos que ele se mantenha assim até lá. O Criciúma já tropeçou na quarta rodada, empatando por 1-1 com a equipe do Londrina. O Botafogo de São Paulo perdeu para a Ponte Preta. São equipes que estão no G4 também. De certa forma, isso é bom para o Vitória, em partes, porque também os adversários que estão lá embaixo vão somando ponto. O Vitória segue se preparando para o jogo contra o Botafogo de São Paulo, que perdeu para a Ponte Preta nesta terça-feira. Jogo marcado para essa sexta, às 21h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Para a partida, o técnico Léo Condé ganhou 2 reforços. Notícia boa. O meia Giovanni Augusto e o volante Diego Fumaça, recuperados de suas lesões. Giovanni Augusto desfalcou o rubro-negro por 2 partidas por conta de um edema muscular. Já Diego Fumaça sofreu uma lesão muscular logo na sua chegada ao clube. Titular na estreia do Vitória na Série B contra a Ponte Preta, Giovanni Augusto foi substituído por Thiago Lopes e por Mateuzinho nos últimos jogos do time. O Vitória é o vice da segundona, com 9 pontos conquistados. Mesma pontuação do Pantera, que aparece ali na 4ª posição. Aí, portanto, o time do Vitória voltou a treinar nesta terça-feira, dessa vez no gramado do Barradão. O elenco deu sequência à preparação para enfrentar o Botafogo de São Paulo nessa sexta, pela 5ª rodada da Série B. O técnico Léo Condé comandou treinos técnicos e de finalização. Nessa quarta, pela manhã, o rubro-negro fará seu último trabalho em Salvador. Pela tarde, os atletas relacionados seguirão viagem para Araraquara, de São Paulo, onde a delegação ficará concentrada e concluirá a preparação na quinta-feira. Os torcedores como Luciano Villanova, Guga, o Nilson Vitória, em Serrinha, estão felizes com a performance da equipe até o momento na Série B. Mas vai enfrentar um adversário mais qualificado, já que está no G4, apesar de ter perdido para a Ponte, que não vinha bem. A Ponte que só tinha 1 ponto e foi a 4. Tem lado positivo de um concorrente que está ali próximo ter perdido, mas em compensação também um que está lá embaixo vai ganhando ponto, vai somando, também é perigoso. É uma competição realmente difícil. Se inscreva no canal TV Sisal no YouTube. Preciso de você se inscrevendo, compartilhando, me ajudando, dando seu like. Eu preciso de você, galera. Preciso de você. E ouça o programa Diário Esportivo na Rádio Continental AM de Serrinha, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Adriano Menezes, obrigado pelo carinho. Ele que é torcedor do Vitória.